Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, podem tomar assento. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por esta linda oportunidade de estar juntamente com os irmãos nesta noite, aqui em Cidade Ademar. Glorifico a Deus pela vida do vosso pastor Edson, um amigo. Também quero agradecer ao líder de missões aqui desse setor, irmão Davi, juntamente com todos os líderes de missões, secretários de missões de cada congregação. Dou a Deus a honra, a glória. Estou com meu coração alegre por poder estar aqui. É a primeira vez que eu venho a essa igreja e realmente estou muito contente por estar juntamente com os irmãos participando desse evento de missões. Quando nós falamos de missões, o nosso coração obviamente se alegra e o meu coração está muito alegre nessa noite por poder participar. Quero parabenizar a igreja, parabenizar ao pastor Edson, parabenizar a todos os pastores, a toda a equipe que está fazendo esse trabalho maravilhoso. Quando eu cheguei, eu vi que havia um movimento bastante forte aqui embaixo, e vi que os irmãos estão com a mão estendida para a obra missionária. E quando é assim, quando uma igreja está estendida, a sua mão estendida para a obra missionária, não há a mínima dúvida de que Deus abençoa essa igreja. Eu me lembro quando o pastor Edson esteve pastoreando Itaim Paulista. Eu me lembro quando ele entrou, ele fez uma obra linda. Deus fez uma obra linda através do pastor lá naquele setor. E uma das características do pastor Edson, e os irmãos já notaram isso, é que ele ama a obra missionária. E eu glorifico a Deus por esse convite, glorifico a Deus por estar aqui. Quero trazer uma saudação da minha esposa. Ela estava preparada para vir, mas faz alguns dias ela pegou Covid e teve que ficar de repouso e não está muito bem ainda de saúde. Ela envia a saudação aqui para a igreja, também a igreja que está ali no setor 102 do Braz, envia uma saudação para esta amada igreja, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero ler uma porção da palavra que se encontra no livro de 1 de Reis, capítulo 18. 1 de Reis, capítulo 18. Vamos ler o versículo 41 e depois vamos regressar um pouco no capítulo 17 e ler a partir do versículo 1. Capítulo 18, versículo 41 de 1 de Reis, disse da seguinte maneira: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Capítulo 17, versículo 1, uma leitura muito recapitulada dos irmãos, disse da seguinte maneira: Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele palavra do Senhor, dizendo: Vai-te de aqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Quantos podem adorar a Deus por esta porção da palavra? Meus amados irmãos, quero usar esses dois textos lidos para base ao que nós vamos falar nessa noite. Obviamente, eu quero contar alguma coisa lá do campo missionário. Deus nos permitiu ir ao campo missionário no ano de 1997. O pastor José Satiro dos Santos nos convidou para que, juntamente com a nossa esposa e o meu filho, que naquela época tinha 1 aninho de idade, ir para a cidade de Cúcuta. O pastor Edson
conhece perfeitamente essa cidade. E nós chegamos naquele lugar e começamos a pastorear uma igreja numa cidade chamada San Antonio del Táchira. San Antonio del Táchira é uma cidade que pertence à Venezuela. Ainda que nós vivêssemos em Cúcuta, Cúcuta é a última cidade da Colômbia e San Antonio del Táchira é a primeira cidade da Venezuela. Nós vivíamos em Cúcuta e todos os dias nós cruzávamos a fronteira, uma ponte chamada Ponte do Rio Táchira, e nós cruzávamos essa fronteira e pastoreávamos na cidade de San Antônio. Um lugar muito perto da minha casa, na igreja, dava mais ou menos 20 minutos, meia hora. E ali Deus nos deu a oportunidade de trabalhar durante 7 anos. E glorifico a Deus porque foi o primeiro trabalho na obra missionária. E durante 7 anos nós estivemos trabalhando naquele lugar. Vou contar alguma coisa do que Deus fez ali, nessa cidade de San Antônio. De San Antônio del Táchira, nós fomos para uma cidade da Colômbia, chamada Ibagué. Se os irmãos observam o mapa geográfico da Colômbia, no centro de Ibagué é a cidade capital de um estado chamado, glória a Deus, esqueci até o estado, não é Antioquia, Ibagué, a cidade chama Ibagué, e nós ficamos ali durante 5 anos, me deu um branco agora, geral. Nós ficamos durante 5 anos nesse lugar, em Ibagué, e Deus nos permitiu também ali trabalhar, levantar um templo naquela cidade para a honra e glória do Senhor. De Ibagué, nós fomos para a capital da Colômbia, que é Bogotá. E em Bogotá, durante 5 anos, também Deus nos permitiu trabalhar, e começamos uma igreja naquele lugar, e Deus também levantou uma igreja linda naquele lugar. De Bogotá, nós fomos para Monteria. Monteria foi a última cidade que nós trabalhamos. Pastor Edson conhece também perfeitamente a Monteria, onde está o pastor Oséias Pereira da Silva. E em Monteria, capital de Córdoba, a outra cidade de Ibagué é a capital de Tolima. Eu me lembrei, Tolima. E nós trabalhamos também quase 5 anos ali na cidade de Monteria para a honra e glória do Senhor. Por último, já quando começou a pandemia, nós regressamos para Bogotá. E de Bogotá, por muitos motivos, nós regressamos aqui para o Brasil faz 1 ano e meio mais ou menos, e nós estamos de regresso aqui no Brasil, depois de haver feito a obra missionária durante 24 anos lá no campo, lá na Colômbia. Eu glorifico a Deus por esse tempo, glorifico a Deus pela vida do pastor José Satiro dos Santos, glorifico a Deus pela vida do pastor Oséias Pereira, que eu creio que já esteve aqui pregando faz pouco tempo, e glorifico a Deus pela vida do nosso pastor José Wellington, e agora nós estamos trabalhando aqui no Brasil, depois de muito tempo, meus amados irmãos, de estar lá num campo missionário. Eu creio que o pastor Edson também, quando chegou aqui, é um pouco complicado, a liturgia lá é bastante diferente, mas eu peço a Deus e peço a ajuda dos irmãos em oração para que Deus nos dê graça, para que nós possamos realizar um trabalho glorioso aqui em São Paulo também. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vou entrar na palavra e, estando na palavra, eu vou dar algum testemunho do que Deus fez lá no campo missionário. Nós lemos essa porção da palavra e eu creio que para toda a igreja é uma porção muito recapitulada. Os irmãos conhecem o que nós lemos aqui. Estamos falando de um personagem, de um profeta, que é reconhecido como um dos profetas mais audazes, um dos profetas usado de uma maneira poderosa por Deus. Nós vemos que Deus o levantou e na leitura feita ele está entregando uma palavra para o rei Acabe. Obviamente estamos falando aqui da maior autoridade da época, um homem que tinha muito poder, um homem que comandava, era o presidente da república da época, e Deus dá um recado para o profeta Elias, dizendo a Elias que fosse diante de Acabe e que falasse a Acabe que não iria chover, que nem um orvalho cairia, que haveria seca em toda a terra. E meus amados irmãos, obviamente entregar uma mensagem como esta para um rei, para um governante que vai começar
o seu governo, começar a sua gestão, obviamente é uma mensagem catastrófica, porque naquela época não havia indústrias, naquela época não haviam fábricas, e falar que não ia chover durante alguns anos sobre a terra, era dizer que a catástrofe ia tocar a terra, que a economia seria tocada. Obviamente o que se semeasse na terra não nasceria, porque a terra estaria seca, porque a chuva não cairia, e se lançar a semente na terra e não dar fruto, e não haver colheita, isso era sinônimo de que o governo dele seria um governo trágico. Mas Elias recebe essa mensagem de Deus, e Elias, de uma maneira fidedigna, ele vai diante de Acabe e ele entrega a mensagem que Deus lhe entregou. Da maneira como Deus lhe falou, Elias vai e fala com Acabe. Deus levanta Elias numa época onde havia, meus amados irmãos, uma crise tremenda de identidade. O povo não sabia a qual Deus adorar. Os irmãos conhecem a palavra, adoravam a Baal um grupo, outros adoravam ao Deus de Israel. Havia uma crise de identidade tremenda nessa época, e Deus levanta Elias para entregar a palavra, para entregar a profecia. E nós vemos, meus amados irmãos, aleluia, que ele fala com Acabe, e ele disse para Acabe que iria chover. E nós vemos que começa nesse tempo, começa nessa terra, uma época de crise. Durante alguns anos houve crise, e a crise tinha um motivo: não chovia sobre a terra estava seca, a terra não produzia. Mas nós vemos, meus amados irmãos, o cuidado de Deus no meio dessa crise. Nós vemos o cuidado do nosso Deus no meio desse tempo, com o seu profeta, com o seu servo, aleluia. E quando eu orava a Deus pedindo uma palavra, lembrando da época que nós estivemos lá no campo missionário, quantas crises nós enfrentamos lá no campo missionário, quantas crises o pastor Edson enfrentou lá no campo missionário, quantas crises nós que estamos aqui nessa noite temos enfrentado na nossa vida. Nesses anos que passaram, obviamente todos nós fomos golpeados pela crise em algum momento, com a pandemia que sucedeu em toda a terra. Todos nós que estamos aqui, em algum momento fomos golpeados pela crise. Mas a palavra aqui revela que no meio da crise, que no meio da luta, que no meio da prova, o braço de Deus ele se move. Aleluia. O braço de Deus ele se move. E nós vemos aqui, meu amado irmão, nessa palavra, a maneira como o braço de Deus se move. Eu pude experimentar durante mais de 2 décadas lá na Colômbia a maneira como o braço de Deus se move. Eu tenho plena certeza que o pastor Edson, a irmã Simeia, lá no campo missionário, puderam provar a maneira como o braço de Deus se move. Eu tenho plena certeza que cada um desses jovens que estão aqui sentados, que cantaram esse hino tão bonito, já puderam experimentar na sua vida a maneira como o braço de Deus se move. Aleluia. Cada um dos que estamos aqui sentados nessa noite, adorando e glorificando o nome do Senhor, podemos levantar a mão para dizer: pastor, eu sei a maneira como o braço de Deus se move no meio da luta, no meio da prova, no meio da crise. Quantos podem adorar o nome do Senhor? E nós vemos o trabalhar de Deus na vida de Elias. Primeiramente, meus amados irmãos, Deus orienta de uma maneira muito pontual a Elias, para que Elias, os irmãos vão comigo lá no versículo 2. No versículo 1, nós vemos Elias falando com Acabe. E no versículo 2, nós vemos Deus falando com Elias. E veja o que Deus fala com Elias. Depois veio a ele palavra do Senhor, eu quero ser textual, dizendo: vai-te de aqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante
do Jordão. Aleluia. Nós vemos, meus amados irmãos, que nessa época de crise que estava vivendo toda a terra, Deus fala com Elias: Elias, os irmãos vão ler no versículo 2, versículo 3, vai-te de aqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aleluia. Meus amados irmãos, nesse versículo há palavras que ao ser humano, ele não gosta muito dessas palavras. Aqui existem palavras que o ser humano, maiormente, ele as rejeita. Deus falou com Elias: vai-te de aqui, vira-te para o oriente. Parece que Deus está falando com Elias: Elias, você está num sentido, está caminhando numa direção, mas os irmãos observam a palavra detalhada de Deus: vira-te e vai para o outro lado, vai para o oriente. Manda Elias virar e ir para o outro lado. E depois Deus fala com Elias: e esconde-te, aleluia, junto ao ribeiro de Querite. Meu amado irmão, aleluia, Deus fala com Elias: Elias, você tem que se esconder. Você está querendo ir para um lugar. Se os irmãos observam o contexto dessa palavra, os irmãos vão ver que Deus usou Elias de uma maneira extraordinária lá no Monte Carmelo. Os irmãos conhecem a história. Elias orou e no mesmo instante desceu fogo do céu, e no mesmo instante Deus queimou o holocausto, o altar, aleluia. Elias matou a todos os seus inimigos, e parece que Elias estava querendo ir para esse Carmelo, como que dizendo a Deus: Deus, eu estou preparado, eu estou pronto, eu vou para o Carmelo, eu vou pelejar, eu vou guerrear. Mas olha o que Deus fala com Elias: não, Elias, você vai voltar, você não vai para lá. Se os irmãos observam geograficamente, o Carmelo está para o ocidente, e Deus fala com Elias: Elias, vira-te e vai para o oriente. A direção é um sentido contrário, a direção é para o outro lado. Mas Senhor, eu quero ir para o Carmelo, eu quero enfrentar os profetas de Baal, eu quero orar e descer fogo do céu. Quem não quer isso na sua vida? Todos nós queremos. Mas olha o que Deus fala: Elias, levanta-te, vira-te e vai para o oriente. Direção contrária, aleluia, direção oposta. E Elias teve que ir para aquele lado, e ainda disse a palavra: e esconde-te naquele lugar. Meus amados irmãos, o ser humano, quando alguém fala para ele: esconda-te, ele não gosta de ficar escondido. Lá na Colômbia, meus amados irmãos, todo mundo gosta de aparecer, todo mundo gosta que o nome dele apareça. Mas olha o que Deus fala com Elias: Elias, vira-te, você não vai para o Carmelo agora, você vai lá para o Querite, direção contrária. Às vezes, meus amados irmãos, a nossa bênção parece que está lá para a direção do norte, mas Deus nos manda levantar e ir para o sul. Mas se isso está acontecendo na sua vida, levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque Deus quer te usar de uma maneira poderosa. Às vezes não compreendemos, meu amado irmão, porque eu quero ir para o Carmelo, e o Carmelo está para o ocidente, mas Deus fala: levanta-te e vai para o oriente. E o que Elias faz? Elias obedece. Elias vai para o oriente. E olha, Elias, você vai ficar escondido lá. Você é capaz de ficar escondido. Se você é capaz de ficar escondido, você não vai escutar aplauso da multidão. Você não vai escutar o seu nome ser nomeado no microfone. Você não vai escutar um pastor falar de você, te nomear. Você é capaz de suportar isso, Elias? Você é capaz de ficar escondido? Se você é capaz de ficar escondido, eu quero dizer para você: eu vou te tomar, eu vou te levantar, e eu vou te usar de uma maneira poderosa. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Lá no campo missionário não existe, né, pastor Edson? Aleluia, aquele abracinho com tapinha na costa. Não tem, meus amados irmãos. Você faz o trabalho, você sobe monte, você desce monte,
Eu escorreguei algumas vezes nos montes que tinha lá em San Antônio. Tenho a perna rapada até hoje. Ninguém vê, ninguém te nomeia. Aleluia. Mas Deus está vendo. Deus está notando. Aleluia. Às vezes parece que nós estamos no sentido contrário. Mas se isso está acontecendo na tua vida, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Você pode ficar escondido, Elias. Você pode suportar que não haja uma multidão para te escutar. Você pode suportar que não haja uma multidão para te aplaudir. Aleluia. Se você suportar isso, eu quero te dizer, vou te tomar e vou te levar lá para o Carmelo. Aleluia. Tem momento, meus amados irmãos, que Deus nos manda ficar quieto. Aleluia. A palavra disse nos Salmos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia. No momento da nossa crise, às vezes nós queremos agir, nós queremos, meu amado irmão, usar a força humana, mas olha o que Deus fala com Elias. Elias, há uma crise na terra, eu quero que você vá para o sentido contrário, eu quero que você se esconda naquele lugar, e aquieta-te, Elias, porque eu ainda sou Deus, aleluia. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui nessa noite. Olha, fica um pouco quieto, aleluia. Aquietai-vos, aleluia. Não fica tão preocupado não, não fica tão ansioso não, dizendo o que eu vou fazer, como eu vou agir. Deus vai te dizer como é que você vai agir, como é que você vai fazer, mas por enquanto Ele está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, tem momentos que nós temos que ficar em silêncio. E quantas vezes eu provei isso lá no campo missionário. Às vezes eu li a palavra e eu não compreendia. Quando o salmista Davi dizia, Senhor, eu me encontro num poço de desespero, num lodo cenagoso, esqueci a palavra em português, me encontro nesse barro. E eu não compreendia por que Davi se encontrava num poço, quando era um homem segundo o coração de Deus. Como é que ele terminou naquele poço? E meus amados irmãos, lá na obra missionária, quantas vezes nós nos sentimos assim, em um poço, E algumas vezes eu me senti assim, e algumas vezes eu levantei a minha voz para dizer, Senhor, o que eu estou fazendo nesse poço? Eu não compreendo o que eu estou fazendo aqui. E sabe, meus amados irmãos, Deus falou comigo em algumas vezes. E Deus, em uma delas, falou de uma maneira tão linda comigo, dizendo, olha, Henrique, eu quero dizer para você que eu permito isso. E Ele começou a me dizer que Ele permitia que o inimigo, ele vinha e construísse esse poço. E Ele me dizia, o poço não é feito da terra para baixo, porque eu tive a oportunidade de ajudar o meu avô a fazer poços, e nós começávamos escavando na terra, uma circunferência, e íamos entrando, afundando no chão, mas Deus me falava diferente. Ele dizia, o inimigo vem e a cada dia coloca um tijolo ao redor da nossa vida, e vai colocando um tijolo ao redor da nossa vida, e essa parede vai subindo como se fosse um poço. Cada tijolo tem um nome, e ele vai devagar porque ele não tem nenhuma pressa, e ele usa bom cimento. Talvez o nome seja alguém que não me saudou, e o inimigo aproveita isso e coloca um tijolo. Alguém me desprezou, coloca outro tijolo, e vai levantando a parede, Quando a parede está baixinha, não tem problema, você tem que sair daquele lugar, você cruza ela, pula ela, vai, mas você tem que voltar para esse lugar. O problema é quando a parede vai subindo, quando a parede está alta já, quando a parede tem 1,80 m, talvez você conheça pessoas que já estão fechadas nesse lugar, que já a parede tem 2 metros de altura, já não tem mais perspectiva de futuro, e fica aí fechada nessa cova, na sua angústia, e essa parede vai subindo, e às vezes eu me senti assim, meu amado irmão, mas Deus me deu uma palavra tão gloriosa naquela época, quando eu estava lá em Cúcuta. Deus me disse da seguinte maneira, eu creio que esses jovens todos que estão aqui já provaram isso na sua vida. Deus me falou da seguinte maneira, eu quero que você agarre essa
essa palavra, Deus me falou, ainda que eu permita que o inimigo levante a parede, eu jamais permitirei que o inimigo coloque a tampa. Aleluia. Glória a Deus, jamais permitirei que o inimigo coloque a tampa. E quando nós estamos nesse momento de solidão, meu amado irmão, nos sentimos só, aleluia, sozinhos, nós olhamos para cima, e cada vez que nós olhamos para cima, aí está Ele dizendo, eu estou aqui. Eu não te deixei, aleluia. E Ele destrói as paredes desse poço, aleluia. E nós podemos sair e cantar como esses jovens que talvez estiveram nesse poço e hoje cantaram aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Ele agiu, aleluia. Levanta a sua cabeça, aleluia. O salmista falou, levanta os meus olhos para os montes, monte para todo lado, monte aqui, monte lá, monte lá, monte lá, da onde virá o meu socorro? E o Espírito Santo o inspira para dizer, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia, levanta a tua cabeça, aleluia, levanta a tua cabeça. Tem momentos, meus amados irmãos, que nós, aleluia, nos sentimos só, mas Deus, Ele sempre está conosco, dizendo, eu estou aqui para te ajudar. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Vai-te de aqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aleluia. Meus amados irmãos, essa palavra, ela é reveladora. E se nós analisamos a palavra, nós vamos ver que o motivo da crise de Elias era porque havia uma seca em toda a terra. Não chovia em toda a terra. Mas olha o que Deus está falando com Elias. Elias, aleluia, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. O que provocava a crise, meu amado irmão, era a falta de água. O que provocava a crise era que não chovia sobre a terra. Mas olha o que Deus está falando, Elias, você está indo para o ocidente, eu quero dizer, primeiramente eu quero te direcionar, vira-te Elias, e Elias foi obediente, vai para o ocidente, para o oriente, perdão, e Elias foi para o oriente e encontrou o ribeiro de Querite, aleluia. No meio da crise provocada pela água, olha o que a palavra está revelando, Deus separou, Deus apartou um ribeiro para o seu profeta, aleluia. Você pode adorar o nome do Senhor? Qual que é o motivo da tua crise? Aleluia. Qual que é o motivo da tua luta? O motivo da crise aqui, meu amado irmão, era porque não havia água. Mas olha o que Deus está falando para Elias. No meio da seca, Elias, meu servo, meu profeta, eu quero dizer para você que eu escondi um ribeiro para ti. Você pode levantar a tua mão e dar glória a Deus, aleluia. Pastor, aonde está esse ribeiro, pastor? Eu estou vivendo uma crise, eu estou vivendo uma luta. Meu amado irmão, você nem vai ter que procurar, sabe por quê? Deus vai te mostrar, aleluia. Olha Deus falando, Elias, é para cá, aleluia. Você está na direção contrária, você está indo lá para o outro lado. Vira-te Elias e vai para o oriente. E Elias foi obediente e chegou, aleluia, no meio dessa bênção, lá naquele ribeiro, aonde havia água, no meio de uma crise, aonde havia seca em toda a terra. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor? Deus tem preparado esse ribeiro para ti, aleluia. Eu não sei se você escutou bem, mas eu quero repetir, Deus tem preparado esse ribeiro para ti, no meio da tua crise, no meio da tua luta. Eu não sei o que representa esse ribeiro para a tua vida, aleluia, mas Ele separou, Ele escondeu, aleluia. Ele vai te orientar, Ele vai dizer, olha, levanta-te, vai para esse lado, vai para aquele lado, é para a direita, é para a esquerda, vai caminhando para frente, ou volta um pouquinho para trás. O certo é, meu amado irmão, que se você for obediente à voz de Deus, você vai caminhar na direção da tua bênção.
Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor. Que glorioso, pastor Edson, que nós temos esse Deus que mostra o caminho, que mostra como nós temos que agir. Eu glorifico a Deus porque em San Antônio del Táchira, primeira obra missionária que nós fizemos, nós começamos a pregar a palavra, estávamos em um lugar muito pequeno, nesse lugar entravam 32 pessoas, 32 pessoas. Eu pregava no altar, que o altar ficava a 1 palmo da laje, 1 palmo da laje, eu não podia levantar a mão que eu batia a mão na laje. Um lugar quente, meus amados irmãos. Aí tinha mais de 30 ventiladores. E eu falava no microfone, o vento pegava no microfone. Eu não falava bem o espanhol naquela época. Os irmãos não entendiam nada, mas pela misericórdia do Senhor ficavam sentados. Um lugar que tinha 32 cadeiras. Eu comecei a pregar a palavra. Eu comecei a notar que ninguém aceitava Cristo como Salvador. Passou um mês, passou 2 meses. E eu perguntei para o irmão Victor, eu disse: irmão Victor, o que acontece que ninguém recebe a Cristo como Salvador? E ele falou: pastor, o senhor não sabe que aqui na Venezuela, se tiver algum venezuelano poderá corroborar, estão os 3 maiores poderes satânicos do mundo? Desse jeito falou Davi, os 3 maiores poderes satânicos do mundo. Eu falei: irmão Victor, o que é isso? E ele me disse: aqui está os espíritos chamados Índio Guaiquapuro, Maria Leonça e Negro Felipe. São os 3 poderes maiores de todo o mundo. Como assim? Em toda a cidade de Venezuela, meus amados irmãos, pastores, em toda a cidade de Venezuela, na entrada da cidade, deve haver um outdoor, ou deve haver as estátuas representativas desses 3 poderes: Maria Leonça, Negro Felipe e Índio Guaiquapuro. Os 3 ali, representados em todas as cidades de Venezuela. Hugo Chávez Frias, o presidente anterior, ele colocou no dinheiro, pastor Edson, na cédula? Na cédula, ele colocou a figura da Maria Leonça, do Negro Felipe e do Índio Guaiquapuro. Colocou, por isso que Venezuela está como está. Se os irmãos pegam o dinheiro da Venezuela, que se chama Bolívar, os irmãos vão ver que em todo Bolívar, de 1, de 10, de 20, de 50, de 100, está a figura, uma delas, desses 3 poderes. E na entrada da cidade de San Antônio, quando eu passava a ponte do rio Táchira, eu olhava para a direita e ali estavam as 3 estátuas também, ali representadas na entrada da cidade de San Antônio. E cada vez que eu passava ali, eu passava clamando pelo sangue de Cristo. E quando o irmão Victor falou isso, eu falei: tá bem, irmão Victor, então vamos fazer um culto ao ar livre. E nós fomos na Praça Miranda, uma praça que tem perto da igreja. Eu aluguei um som muito bom e eu fui naquele dia falando portunhol, mas eu peguei o microfone e falei naquela praça: em San Antônio, em Venezuela, reinam 3 poderes. E todos os irmãos falaram: até o pastor vai repetir isso, mas eu completei a frase e disse: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Lá na Praça Miranda. E meus amados irmãos, pastor Edson, depois mais ou menos de 1 ou 2 semanas, eu passei na ponte do rio Táchira, olhei para a direita para clamar pelo sangue de Cristo, e eu vi somente 3 pedestais, aleluia, de ferro. Eu não sei o que aconteceu, se desceu um anjo, deu uma azada, se Deus mandou um terremoto. O certo é que as 3 estátuas caíram no chão e se despedaçaram, porque eram de gesso. Rabachanda Ramanai, aleluia. Meus amados irmãos, os irmãos podem ver aí no meu Facebook, eu coloquei a foto dos 3 pedestais, pastor. Estão os 3 pedestais e eu escrevi embaixo: aqui estavam as 3 estátuas, elas caíram no chão e se despedaçaram. Eu entrei com um projeto na prefeitura, eu conheci o prefeito, e o projeto era pintar todos os muros de San Antônio que estavam feios. Eu ia com a igreja, eu reformava os muros, eu pintava os muros de branco, e eu fazia uma bonita paisagem, e colocava um versículo bíblico e o endereço da igreja.
Acontece que na entrada de San Antônio tinha um muro muito feio. Então eu falei com o prefeito me autorizou. Eu fui na entrada de San Antônio, pintei aquele muro de branco. Os irmãos poderão ver também a paisagem que nós fizemos lá. Ali eu coloquei um versículo glorioso e coloquei a direção da Assembleia de Deus na cidade de San Antônio. A única cidade no país de Venezuela que na entrada não estão os 3 demônios, senão o endereço da igreja Assembleia de Deus, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Deus foi mostrando, porque Deus mostra o caminho. Deus mostra a direção da nossa bênção. Aleluia. Comecei uma casa de recuperação para drogaditos, pastor Vicente. Aleluia. Casa Hogar, refúgio eterno, refúgio eterno. E nós colocamos essa casa, eu me quebrantei quando o irmão Vicente estava falando aqui, porque nós começamos esse trabalho na ponte do rio Tátira. Debaixo dessa ponte viviam mais de 50 pessoas, irmão Vicente, mais de 50 indigentes nesse lugar, mendigos nesse lugar. Existiam buracos no concreto, onde eles viviam lá dentro, naquela escuridão. E então nós abrimos a Casa Hogar, refúgio eterno, que está para a honra e glória do Senhor até o dia de hoje, na cidade de San Antônio. Nós inauguramos essa casa, e eu fui lá para baixo da ponte, e lá debaixo da ponte, nós fizemos uma padaria. Os rapazes faziam pão, e vendiam pão pela cidade de San Antônio. Eu fiz pão naquele dia, e levei água panela. Água panela é um refrigerante, é uma bebida, rapadura com limão e água. Chama água panela. Eu creio que o pastor Edson tomou muito isso lá, pastor Edson. Delicioso. E eu fiz água panela, fiz água panela e fiz pão, e fui lá debaixo da ponte. Coloquei lá um megafone e comecei a pregar a palavra. Eles começaram a sair daqueles buracos, irmão Vicente, do meio daqueles lixos. Começaram a falar, a praguejar, mas eu falei, olha, se vocês me escutarem durante meia hora, durante 15 minutos, 20 minutos ou meia hora, eu vou dar para vocês todo aquele pão e aquela água panela. E eles ficaram todos sentadinhos aí na frente. Eu preguei a palavra de Deus para eles e os convidei para que fossem à casa Refúgio Eterno. Daí nós tiramos a 12 rapazes para a honra e glória do Senhor. Eles foram para a igreja, para o Refúgio Eterno. Eu me lembro quando eu vejo esses muchachos, aleluia, esses rapazes aqui, lá onde nós fomos em San Antônio, meus amados irmãos, eles se sentavam na primeira fileira. Deus começou a mover as águas. Deus começou a mostrar a maneira como nós deveríamos trabalhar. E meus amados irmãos, o comandante da guarda da Venezuela é um homem que depois do Hugo Chávez tinha o maior poder na Venezuela. Ele me chamou no quartel, pastor. Ele me chamou. E eu fui lá com medo, com temor. O homem tinha muito poder. E ele falou para mim, pastor, o que você está fazendo aqui? Eu conheço São Paulo, eu conheço lá alguns lugares de São Paulo, e começou a nomear, o que você está fazendo aqui nesse fim de mundo? E eu tive a oportunidade de explicar para ele a obra missionária, e ele falou, muito bem, pastor, eu lhe chamei aqui nesse dia, porque eu soube que o Senhor desceu debaixo da ponte. Eu soube que o Senhor tirou alguns jovens lá daquele lugar e levou para casa Refúgio Eterno. Eu quero convidá-lo para você presidir uma campanha que vamos fazer aqui em todo o território nacional, na ponte Rio Contátira. Eu quero que você seja o coordenador geral dessa campanha, para a honra e glória do Senhor. Meus amados irmãos, nós saímos de um lugar pequeno, que cabiam 32 pessoas. Eu fui e aluguei o cinema da cidade, o único teatro da cidade, com 1.080 butacas. Butacas são essas cadeirinhas que a gente senta e ela levanta. 1.080 butacas. Nós entramos nesse lugar, meus amados irmãos, com 32 membros. Na primeira fileira cabiam 36 pessoas. Eu colocava toda a igreja na primeira fileira e sobrava 4 cadeiras ainda. E a maioria das cadeiras estavam ocupadas por 15 ou 16 jovens que eram da Casa Hogar Refúgio Eterno. Mas Deus, meus amados irmãos, nos mostrou a maneira de trabalhar, e Deus foi movendo as águas. Deus foi movendo as águas. Deus foi movendo as águas. E aquela igreja com mais de 1.000 lugares, ela se encheu para a honra e glória
do Senhor em menos de 7 anos. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor. Deus, Ele mostra, meus amados irmãos, a maneira como nós devemos trabalhar. Aleluia. E Deus nos mostrou ali, nesse lugar chamado San Antônio. Hoje é uma das igrejas mais significativas, pertencentes ao ministério do pastor Satírio, para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você que no meio da tua crise, Deus vai mostrar a maneira como você deve agir. A maneira, o lugar para onde você tem que ir, aleluia, a direção que você tem que tomar. Meus amados irmãos, um dos rapazes que entregou a vida para Cristo, ele era ladrão de limpador de para-brisa. Ele roubava todos os limpadores de para-brisa da cidade. Todo mundo conhecia ele. E ele foi para a Casa Hogar, e ficou na Casa Hogar, ministramos, foi liberto para a honra e glória do Senhor. Tem uma foto aí, no Rio Tátira, tivemos a honra de batizar a 525 pessoas para a honra e glória do Senhor, lá no Rio Tátira. Um desses que desceu na água e levantou, foi esse rapaz, aleluia. Meus amados irmãos, ele começou a estudar, e ele se converteu um diácono da igreja. Por isso, quando o irmão Vicente falava dos jovens, eu me quebrantava, porque na porta da igreja, ficava um rapaz, que toda a cidade conhecia ele, porque era ladrão de para-brisa. Todo mundo conhecia ele, mas quando o pessoal passava na avenida, que era uma avenida grande, todo mundo via ele e dizia: esse aí não é o fulano? Olha, de terno, de gravata, na porta da igreja, com a Bíblia na mão, aleluia. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. E a cidade, pastor Edson, começou a dizer: o que é isso? Como é possível um negócio desse? Olha o que está acontecendo. E começou a chegar gente, começou a chegar a gente, para a honra e para a glória do Senhor. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Disse a palavra: Elias, naquele lugar há de ser, versículo 4, que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Glória a Deus. Veja, meus amados irmãos, que Elias chega naquele lugar, e Deus disse para ele: você vai beber do ribeiro. Você vai beber do ribeiro. Mas Deus também falou para ele, os irmãos conhecem a palavra: os corvos te alimentarão naquele lugar. Que impressionante é o que Deus fez com Elias. Primeiramente Deus fala: você vai beber do ribeiro, você vai chegar lá, você vai se agachar, vai pegar água, vai tomar água, todos os dias haverá água para você, em um tempo de crise, onde a seca está tocando toda a terra. Mas Elias, eu quero dizer também, que você vai se alimentar. Pela manhã enviarei os meus corvos, e pela tarde enviarei os meus corvos. Quantos glorificam o nome do Senhor? Meus amados irmãos, beber água do ribeiro, obviamente nós vamos no âmbito natural. Era algo natural. O ribeiro tinha uma nascente em algum lugar, ele desembocava em algum lugar. Água natural, H2O, isso é natural. Elias ia, se agachava, enchia o odre ou com a mão mesmo e tomava daquela água quando tinha sede. Mas carne e pão trazido pelos corvos não é algo natural, é algo sobrenatural, aleluia, é algo sobrenatural. E Deus está falando com Elias: Elias, eu vou te colocar em um lugar, seja obediente. Você está querendo ir para o ocidente, mas vai para o oriente. Me obedece, segue o que eu estou falando, esconde-te lá, e eu vou colocar você em um lugar, onde vai se mover o natural, e onde vai se mover o sobrenatural. Aleluia. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome dEle, aleluia. Olha o que Deus está falando para alguns aqui nessa noite, no meio da tua crise. Levanta a tua mão, no meio da tua crise. Eu vou mover as coisas naturais, mas eu também vou mover as coisas sobrenaturais. Quantas vezes eu vi Deus movendo as coisas sobrenaturais lá no campo missionário. Quantas vezes, meus amados irmãos, depois de chorar com a minha esposa,
Depois de derramar lágrimas com a minha esposa, eu dei risada e eu sorri por ver a providência de Deus chegando. Aleluia! Quantas vezes isso aconteceu? Milhares de vezes. Tive a oportunidade de escrever alguns livros, mas não escrevi ainda um livro de milagres. Tenho que escrever porque tantos milagres Deus fez. Me lembro que uma vez chegamos em casa, a minha esposa, ela abriu a despensa e pastor Edson, a despensa, nada na despensa, vazia a despensa. Nem feijão tinha, para um brasileiro não ter feijão é fatal, nem feijão tinha. E eu me lembro que eu tinha 32 mil pesos na minha carteira, mais ou menos equivalente a R$32. O pastor Satir me havia dado um carro, um Ford Sierra, um carro da Ford, e eu falei com a minha esposa, vamos no supermercado. Fomos no mercado mais barato da cidade, um lugar chamado La Siesta. Fomos nesse lugar porque sabíamos que ali as coisas eram baratas. Eu peguei o carro, não quis deixar o carro na rua, coloquei no estacionamento, no parqueadeiro, valia 2 mil pesos. Eu separei 2 mil pesos para pagar o estacionamento no final e entro naquele supermercado, meus amados irmãos, com uma tristeza. Entro naquele supermercado, olhando para minha esposa, os irmãos terão a oportunidade de conhecê-la, uma mulher linda, abençoada por Deus. Aqui vivíamos tão bem em São Paulo. Ela entrando no supermercado, fui pegar o carrinho, tinha um grandão, tinha um pequenininho, eu peguei o pequenininho. Entro naquele supermercado com ela, chorando internamente, mas não queria exteriorizar e continha as lágrimas, pensando psicologicamente como estará minha esposa. Lembro que ela tinha um vestido verde naquela época, ela estava de verde. E meu amado irmão, eu começo a fazer algo que eu nunca tinha feito na vida, pastor Edson. Pegar as coisas no supermercado e marcar o preço. Tinha que dar R$30. Passou por isso, para não passar vergonha no caixa. E eu comecei a colocar as coisas dentro do carrinho pequenininho, olhando para minha esposa, chorando internamente. Saio daquele mercado, pago, deu quase 29 algumas coisas, algum quebradinho. Entro no carro, aquele silêncio, chego em casa, fomos fazer o que todo crente tem que fazer quando está passando por uma crise como esta, fomos orar. Eu me lembro que eu entrei na cozinha com a minha esposa e começamos a orar, a declarar vitória no nome de Jesus. Eu me lembro, meus amados irmãos, que eu golpeava a mesa, eu dizia para a mesa, prepara-te, porque você vai estar cheia de carne, cheia de alimento. Eu fui na geladeira, abri a geladeira, olhei para a geladeira, porque a gente faz essas coisas, eu abri a geladeira vazia, e eu dizia, prepara-te geladeira, você vai estar cheia de peixe, de carne, de frango. Tinha até uma coisa engraçada que na porta da geladeira, pastor, tinha um imã, eu não sei como chama isso, essa que gruda, um imã grudado na porta da geladeira com uma imagem de um frango assado. De um frango assado. Eu me lembro que eu peguei aquela imagem de frango assado, joguei no lixo e falei, geladeira, prepara-te porque será frango de verdade, pollo de verdade, aleluia. E meus amados irmãos, entrou aquela alegria que entra quando você ora, você conhece essa alegria, aleluia. Entrou essa alegria, eu fui no carro pegar o mercado, que estava no banco de trás, aí eu vou abrir o carro, a chave quebra na fechadura, pastor. E o mercado, a compra dentro do carro, no banco de trás. Aí eu falei, meu Deus, eu vou quebrar esse vidro, mas eu pensei, eu vou dar um murro nesse vidro, depois, mas como é que eu compro outro vidro? Meus amados irmãos, que situação. Eu entro para casa de novo, a minha mulher, tudo posso, aquela alegria, e ela fala, cadê o mercado, cadê a compra? Meu amor, quebrou a chave e a compra ficou dentro do carro. E ela tinha que fazer o almoço. Chama a irmã Nair, esposa do pastor Satírio. O pastor Satírio estava viajando naquela época, eu me lembro que ele estava em Austrália, e a irmã Nair falou, Rito, filhinho, vem aqui, eu tenho uma cópia da chave. Da minha casa, pastor, na casa do pastor Satírio, 6 quilômetros e 200 metros. Porque depois eu medi. Eu não tinha R$1 para pagar nada. E eu começo a andar lá naquela cidade de Cúcuta que o pastor conhece. Tem 3 climas naquela cidade. Quente, mais quente e quentíssimo. 3 climas naquela cidade. Eu fui andando e quando chegou mais ou menos na metade do caminho, eu falei, não, eu não vou, eu estou cansado. Era mais ou menos 12:30. Um deserto, porque em Cúcuta todo mundo almoça e faz a cesta. Eles dormem.
um deserto, não tinha ninguém na rua. Eu falei, eu vou voltar, não é possível. Isso parece história de missionário. Eu tenho amigos, eu vou chamar um amigo, peço R$5 emprestado, R$10 emprestado. Não é possível que eu esteja vivendo isso. E eu fiquei naquela esquina da Avenida Malecon com Libertadores, indo e voltando, indo e voltando. E de repente, meus amados irmãos, eu fechei os olhos. Eu não sei se eu estou pregando a uma igreja que crê em milagres, aleluia. É um Deus que move o sobrenatural, mas esse é o nosso Deus. E meu amado irmão, quando eu abro o olho naquele lugar, a mais ou menos 5, 6 metros, eu vejo um rolinho que vinha caminhando, porque tinha uma brisa, o rolinho caminhava, o vento soprava, e esse rolinho caminhava, e eu já reconheci o que era. E ele veio caminhando, e parou na ponta do meu sapato. Eu só agachei, peguei, levantei olhando de um lado para o outro, não tinha ninguém. Meus amados irmãos, 2 notas de $100, uma de 50 e mais 50 mil bolívares. Mudando tudo isso, trocando tudo isso, dava quase R$900 naquela época, para a honra e glória do Senhor. Eu fui para a casa da irmã Naí, eu peguei a chave da irmã Naí, chorando, glorificando a Deus, voltei os 6 quilômetros e 200 metros, olhando pelo chão de novo, aleluia. Cheguei na minha casa, mostrei os dólares, a minha esposa disse, que bom é o pastor Satírio. Eu disse, sim meu amor, o pastor Satírio é bom, mas eu quero dizer para você, não foi o pastor Satírio, foram os corvos de Jeová, do Senhor, que ainda trabalham. Baracheriandanai. Aleluia. Qual é a tua crise, meu amado irmão? Qual é a tua crise que você está vivendo hoje? Ele é o Deus que move o natural e o sobrenatural. Ele tem poder para fazer isso ainda, aleluia. Ele pode fazer isso na nossa vida, aleluia. Pastores, eu voltei para aquele supermercado, no mesmo supermercado, eu estacionei o carro, eu peguei o carrinho grande e eu comecei a encher aquele carrinho de bolacha, de Danone, aleluia, dizendo, diabo, você é um mentiroso, aleluia. O nosso Deus ainda governa, o nosso Deus ainda vive, o nosso Deus ainda comanda no meio da crise. Você pode adorar e glorificar o nome dEle. O que você está vivendo? Eu quero terminar, meus amados irmãos, eu sei que o tempo já acabou. Aleluia. Não esteja perguntando de onde virá, porque foi isso que Deus fez. Eu não sei de quem Deus tirou Davi. Eu não sei, irmão Vicente. Aleluia. Da onde veio aqueles dólares e 2 notas que eram 50 mil bolívares. Eu não sei de onde veio, mas chegou. Chegou, eu fui, troquei e comprei. Não esteja perguntando de onde virá. Aleluia. Porque você não consegue ver de onde vem. Aleluia. Você não consegue ver de onde vem. Deus trocou meu carro na obra missionária 3 vezes, meu amado irmão. 3 vezes. Aleluia, 4 vezes, contando com o primeiro, aleluia, e nós nunca soubemos, aleluia, como Deus faria, mas Deus fez. Em outra oportunidade eu conto, aleluia, mas não esteja perguntando de onde virá, aleluia. Se vamos analisar essa palavra, de onde veio tanta carne, de que açougue veio essa carne para Elias, de que padaria veio esse pão para Elias. Se a palavra diz que havia seca em toda a terra, da onde vinha esse alimento? De que açougue os corvos trouxeram essa carne? De que padaria os corvos trouxeram essa carne? E se vamos à Bíblia, meus amados irmãos, pastores, a Bíblia fala, a Bíblia revela algo que podemos conjecturar, que Jezabel alimentava cada dia a 1000 profetas. Veja, meu amado irmão, a injustiça. A terra toda passando fome, e na casa do presidente havia alimento para alimentar a 1000 profetas durante todo o dia, ou todos os dias. Se havia, meu amado irmão, um lugar que havia alimento, era na casa de Jezabel.
Permita-me conjecturar, usar a imaginação e eu termino. Aleluia. Eu vejo na casa de Jezabel, os garçons colocando aquelas mesas grandes, talvez no quintal, porque dentro da casa não cabia, colocando aquelas mesas grandes e trazendo para aquelas mesas carne e trazendo para aquela mesa pão. Os irmãos poderão imaginar a cena, mas eu vejo, meus amados pastores, ali no teto, ali no telhado, ali numa árvore, sabe quem? Os corvos do Senhor. Aleluia, olhando, e talvez quando os garçons entravam, estou conjecturando, isso aqui não está na Bíblia, usando a imaginação, eles iam pegar um pedacinho de carne, depois o garçom saía, cadê a carne que eu coloquei aqui? Aleluia, colocava outra, o corvo ia pegar um pedacinho de pão, aleluia, e levaram isso para o profeta Elias, aleluia. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Faz muito tempo atrás, eu ainda era criança, escutei uma ilustração, talvez esses corvos levando a carne para o profeta Elias. Eu não sei quantos corvos foram, se foram 4, se foram 5, se foram 3. Eu não sei se eles levaram numa bolsinha, nas garras, no bico. E meu amado irmão, lá na Colômbia, corvo come carne. E aqui no Brasil também. E olha o que Deus faz. Usa o corvo para levar carne para Elias. Aleluia. Olha o que Deus faz. Imagina, meu amado irmão, esse grupo de corvos voando, indo lá para o Querite e sentindo aquele cheiro de carne, aquele cheirão de carne, e corvo come carne, aleluia. Talvez algum quis comer um pedacinho, mas talvez tivesse um chefe aí dos corvos e olhou para ele e falou: não come essa carne, aleluia. Mas eles continuavam voando, e corvo come carne, e talvez sentiram aquele cheiro de carne, quiseram comer outro pedacinho, e o chefe falou: não come essa carne, aleluia, não come essa carne, porque essa carne pertence ao profeta de Deus, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, receba essa palavra no nome de Jesus, aleluia. Aquilo que é seu, 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 o corvo não pode comer, aleluia. Vai chegar, aleluia, vai chegar. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome dele. Vai chegar, vai chegar, aleluia. Lá na Colômbia chegou, aleluia. Eu quero profetizar usando a palavra no nome de Jesus, que lá na tua casa, lá no teu lar, vai chegar também. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome dele. Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. Glória, aleluia. Meus irmãos, o pastor nos autoriza aqui a fazer um apelo. Nós ouvimos a palavra do Senhor nesta noite, aleluia. E a palavra diz que o Senhor, Ele cuida dos